O que é que realmente aconteceu às estrelas que dominavam Miami nos anos 80? Com o passar implacável do tempo, alguns tornaram-se lendas eternas, enquanto outros foram arrastados por escândalos, doenças graves, perdas dolorosas ou desaparecimentos silenciosos longe de Hollywood. A fama mudou-os para sempre e nem sempre com gentileza. Hoje recordamos o elenco de Miami Vice, no antes e depois deste ano de 2026, revelando tudo. Quem conseguiu sobreviver e os segredos nunca antes revelados da era mais icônica da televisão mundial. Don Johnson como Sonny Crockett. O ator nasceu a 26 de dezembro de 1949 em Flat Creek, no Missouri. Aos 34 anos, assumiu um papel que alteraria para sempre a história da própria televisão. Como Sonny Crockett, o detetive infiltrado de Miami Vice com fatos de Tons Pastel Johnson, tornou-se a própria definição do estilo dos anos 80, perigoso e magnético. Apenas com um olhar, ele redefiniu os dramas policiais e transformou as noites de sexta-feira em momentos de paragem obrigatória. Atrás dos óculos de sol, contudo, vivia uma realidade bem mais atribulada. A infância de Johnson foi marcada por instabilidade e dificuldades que o perseguiram muito após a chegada da fama. Quando Miami Vice explodiu em 84, o sucesso veio rápido e sem qualquer aviso. A pressão era imensa e os excessos de Hollywood revelaram-se muito sedutores. O abuso de substâncias, noites sem dormir e festas intermináveis apagaram rapidamente a fronteira entre o homem real e o mito. Com os anos, a vida privada de Johnson ficou tão famosa quanto a sua personagem no ecrã. Casamento repetidos, divórcios muito públicos e várias polêmicas judiciais mantiveram o seu nome nas notícias. No final dos anos 90 e início dos anos 2000, surgiram vários processos por conduta inapropriada. Embora nenhum tenha ditado uma condenação criminal, mas o golpe na sua reputação foi doloroso, real e duradouro. Seguiram-se graves problemas financeiros. Gastos extravagantes e negócios falhados levaram Johnson a declarar falência em 2004, marcando uma queda verdadeiramente dramática do seu trono televisivo. Parecia o fim absoluto, mas Don Johnson recusou-se a desistir. Lenta e planeadamente, ele reergueu-se. Papéis mais pequenos garantiram regressos fortes em Django Unchained e Knives Out, exibições que lhe trouxeram um respeito renovado. Em 2026, com 76, Johnson vive discretamente. A loucura acalmou, mas a lenda mantém-se viva. O homem que sobreviveu à tempestade da fama e marcou para sempre a história da televisão americana. Philip Michael Thomas como Ricardo Tubbs. O ator nasceu a 26 de maio de 1949 em Columbus, no Ohio. Com 35, ele entrou para a história como o elegante detetive Ricardo Rico Tubbs em Miami Vice. Sedutor, bem vestido e muito confiante, Tubbs era o contraponto ideal para a irreverência de Sonny Crockett. Juntos criaram a dupla de combate ao crime com mais estilo de todos os anos 80, redefinindo o próprio conceito de herói de televisão e tornando o nome de Thomas famoso quase da noite para o dia. Mas por trás daquela imagem perfeita, a realidade era muito menos controlada. Com o sucesso estrondoso de Miami Vice, Thomas convenceu-se de que a televisão era apenas o início de tudo. Afirmou, com ousadia, que o seu destino era vencer o EGOT, Emmy, Grammy, Oscar e Tony. Uma promessa que devia mostrar grande ambição, mas que acabou por se tornar numa anedota em Hollywood, porque nenhum desses troféus chegou a aparecer.
Quando a série terminou em 89, os holofotes apagaram-se muito depressa. Os convites para representar escassearam, a pressão financeira aumentou imenso e as tentativas de se ingrar na música falharam por completo. Em meados dos anos 90, a confiança de Thomas deu lugar a decisões cada vez mais arriscadas. Ele associou seu nome a marcas bastante duvidosas. Sobretudo, um serviço telefônico de videntes que faliu entre processos judiciais e acusações de fraude, o que arruinou ainda mais a sua credibilidade. A sua vida pessoal acabou por se desmoronar a par da carreira. Várias relações amorosas, 11 filhos e longas disputas por pensões alimentares trouxeram um caos constante, esgotando as finanças e a própria estabilidade. Agora, em 2026, com 77 anos, Philip Michael Thomas vive de forma tranquila, na Flórida, longe da fama. Raramente aparece em público e decidiu afastar-se por completo da sua carreira de ator. A imagem de Ricardo Tubbs continua congelada no tempo como um símbolo marcante de estilo e de promessa. E um lembrete cruel de quão rápido os sonhos de Hollywood se podem desvanecer. O ator Edward James Olmos, no marcante papel do Tenente Castillo. Edward James Olmos nasceu mesmo no dia 24 de fevereiro de 1947 na Califórnia. Com 37 anos, deu uma gravidade arrepiante a Miami Vice interpretando o implacável Tenente Martin Castillo. Se Crockett e Tubbs se moviam entre luzes de neon e carros velozes, Castillo vivia resguardado nas sombras e no silêncio. Uma presença imponente, marcada pelo autocontrolo, pela disciplina e uma intensidade que dispensava palavras. Olmos transformou a autoridade em algo misterioso, tornando Castillo na verdadeira âncora moral da série. Contudo, a década de 90 ameaçou deitar tudo a perder. Em 1992, Olmos enfrentou graves acusações de uma adolescente. Denúncias que explodiram na comunicação social e abalaram profundamente a sua reputação tão bem construída. Olmos negou firmemente as culpas. Acabou por ser feito um acordo civil que, segundo ele, visava poupar a sua família, em especial o filho jovem, de enfrentar uma batalha judicial longa e muito desgastante. Ainda que sem condenação criminal, a polêmica deixou uma mancha que os prêmios não conseguiram apagar. 5 anos mais tarde, uma outra mulher acusou-o de agressão sexual num caso separado. Mais uma vez, ele negou tudo. O peso acumulado destas acusações revelou-se totalmente devastador. As grandes propostas dos estúdios desapareceram e Hollywood ficou mais distante. Olmos não respondeu com espetáculo, mas sim com grande resistência, focando-se no cinema independente, no ensino e em causas de apoio comunitário. Em 1997, teve um desempenho memorável em Selena, como Abraham Quintanilla, recordando a sua profundidade artística. Mesmo com sombras que nunca desapareceram, o seu trabalho recuperou o propósito. Roger, em 2026, com 79 anos, Edward James Olmos vive com serena determinação. Falando abertamente sobre os seus problemas de saúde, continua muito ativo em causas humanitárias e na defesa da comunidade latina, apoiando a educação, os direitos de voto e a representação cultural. Tal como Castillo, ele resiste mantendo-se complexo, bastante controverso e impossível de ignorar. Depois surge Justin Lazard na pele de Chris Morgan. Justin Lazard nasceu a 30 de novembro de 1967 em Nova York.
com apenas 20 anos de idade. Surgiu em Miami Vice como Chris Morgan, um jovem polido e ambicioso, cuja confiança tranquila e presença marcante anteviam um grande futuro. Durante um breve instante, Lazard parecia destinado a seguir os passos das estrelas rumo a uma fama duradoura, mas essa promessa nunca se cumpriu. Ao longo dos anos 90, Lazard participou em vários filmes, incluindo The Other Man, Dead Girl, e mais tarde no thriller de ficção científica Species 2. Apesar de todo o seu talento para a representação, Hollywood rapidamente o limitou. Davam-lhe quase sempre papéis de rebelde atraente ou de vagabundo problemático que traziam fama, mas nenhuma profundidade. Com menos convites, a frustração cresceu e a ligação à indústria enfraqueceu de vez. No início dos anos 2000, a vida pessoal de Lazard ruiu. Amigos e colegas falaram mais tarde de isolamento e grande instabilidade emocional. Sinais claros de batalhas profundas que ocorriam longe dos holofotes. Em 2006, uma prisão polêmica em Santa Mônica acabou de repente com a sua carreira. O incidente dominou as primeiras páginas, mostrando o retrato doloroso de um homem em sofrimento. A defesa de Lazard declarou mais tarde que ele sofria de graves problemas neurológicos e mentais que afetavam o seu discernimento. Mesmo com as acusações atenuadas no final, o impacto revelou-se permanente. Hollywood esqueceu-o e Lazard desapareceu totalmente da vista do público. Roger, em 2026, com 57 anos, Justin Lazard vive de forma tranquila, longe de câmaras e passadeiras vermelhas. Já não representa nem dá entrevistas, preferindo uma rotina privada focada na família, na sua recuperação e na estabilidade, em um desfecho muito distante da promessa que todos vimos em Miami Vice. Pam Grier, como Valerie Gordon, nascida a 26 de junho de 1949 em Winston-Salem. Ouse, 36, surgiu em Miami Vice como a detetive Valerie Gordon, uma mulher perspicaz, inteligente e com uma grande complexidade emocional que se tornou numa das paixões mais marcantes de Rico Tubbs. Mesmo num papel breve, a presença marcante de Grier foi inegável. Bastava-lhe um único olhar para transmitir autoridade e vulnerabilidade, juntando uma intensidade discreta que lembrava a todos que uma estrela nunca precisa de muito ecrã para brilhar. Naquela altura, Grier já tinha vivido várias vidas diferentes em Hollywood. Durante os anos 70, ela subiu ao estrelato, graças a filmes revolucionários como Coffee e Foxy Brown, tornando-se um verdadeiro ícone cultural e símbolo de poder. Contudo, esse grande sucesso trouxe também um custo pesado. Os papéis que lhe deram fama acabaram por a encurralar em estereótipos hipersexualizados, dos quais tentava desesperadamente fugir. Como o fim da era Blaxploitation, o interesse dos estúdios desapareceu, forçando-a a lutar por papéis sérios. Depois surgiu o seu maior combate de sempre. No final dos anos 80, Grier recebeu um diagnóstico de cancro e disseram-lhe que teria pouco tempo de vida. Essa terrível notícia obrigou-a a afastar-se temporariamente, a encarar de frente a mortalidade e a reinventar-se longe da fama. A vida pessoal também trazia dor. Vários romances muito mediáticos, como o esse que teve com Richard Pryor e Kareem Abdul-Jabbar, terminaram sob enorme pressão e dependências. Ainda assim, Grier resistiu. Reconquistou a carreira e a sua voz com o regresso em Jackie Brown, em 1997, recuperando o aplauso da crítica e o respeito da indústria.
Em 2026, com 76 anos, Pam Grier continua ativa entre a escrita e papéis bem selecionados. E no apoio à saúde feminina e causas oncológicas, sendo a prova viva de que a sobrevivência pode ser a interpretação mais poderosa de todas. Dennis Farina como Albert Lombard nasceu a 29 de fevereiro de 1944 em Chicago, Illinois. Aos 41, surgiu em Miami Vice como Albert Lombard, o mafioso vestido de forma impecável, cuja voz calma e precisão fria o tornaram numa das figuras recorrentes mais perturbadoras da série. Farina não representava a ameaça. Ele encarnava-a. Cada olhar e cada silêncio pareciam reais porque quase tudo aquilo era mesmo verdade. Antes de Hollywood o chamar Farina, passou quase 18 anos como polícia nas ruas de Chicago. Patrulhava as mesmas ruas que as suas personagens viriam a dominar mais tarde no ecrã, conhecendo de perto as nuances do poder do medo e da ambiguidade moral. Esse passado dava às suas atuações uma autenticidade que raros atores conseguiam imitar. Mas isso também atraiu forte controvérsia. Durante seus anos na polícia, Farina esteve envolvido em processos de investigação interna, uma realidade comum da atividade policial, numa época muito conturbada. Pouco passar para a representação. Alguns críticos questionaram se a televisão não estaria a esbater a linha entre a autoridade e a própria violência retratada. Nenhuma má conduta foi alguma vez provada, mas o escrutínio perseguiu-o sempre. Farina seguiu em frente. A sua carreira cresceu com papéis de enorme destaque em Midnight Run. E mais tarde como o detetive Joe Fontana em Law and Order, onde a sua autoridade cansada conquistou os espectadores. Fora do ecrã, no entanto, sofreu uma perda muito silenciosa. A morte da sua esposa Patrícia, com quem casou cedo, deixou uma ferida que, segundo os amigos, nunca sarou por completo. Nos seus últimos anos, Farina lutou contra um cancro do pulmão quase sempre longe dos holofotes. A 22 de julho de 2013, faleceu aos 69 anos de uma embolia pulmonar, associada à sua doença. Deixou um legado construído não em cima do glamour, mas assente na pura verdade. Era um homem que trazia o peso doloroso da vida real para cada papel que decidia interpretar. Sheena Easton apareceu no papel de Caitlin Davis. Sheena Easton nasceu a 27 de abril de 1959 em Bellshill, na Escócia. Com 27 anos, ela entrou no mundo de Miami Vice como Caitlin Davis. Ela interpretava a glamourosa estrela da pop, cujo romance intenso com Sonny Crockett se tornou numa das tramas mais trágicas de toda a série. A sua presença parecia puramente elétrica. A fama real de Easton misturava-se perfeitamente com o brilho do neon e o perigo emocional daquela série. Por um breve instante, a música, a televisão e o desgosto colidiram. Contudo, a controvérsia já perseguia Easton muito antes de Miami. Em 1984, ela colaborou com Prince no provocador êxito Sugar Walls. A música provocou uma verdadeira tempestade cultural, acabando banida das rádios e garantindo lugar na famosa lista Filthy 15 de Tipper Gore. Embora o escândalo tenha impulsionado as vendas de discos, também colou a Easton uma imagem hipersexualizada. Isso complicou a sua transição para a representação e papéis artísticos mais sérios. A sua vida privada revelou-se igualmente turbulenta. Easton casou muito cedo e, a meio da vida, já somava 4 divórcios. Cada um deles aconteceu sob o escrutínio implacável dos tabloides. Com a estabilidade amorosa, a desaparecer virou-se para dentro, adotando 2 crianças e abraçando a maternidade.
A família tornou-se a sua âncora. Ao mesmo tempo surgiram desafios de saúde. O cansaço e a tensão vocal ameaçavam o próprio instrumento da sua carreira. Diante da exaustão emocional e da pressão constante, Easton escolheu afastar-se finalmente de todos os holofotes. Ela decidiu mudar-se para Las Vegas, aceitando espetáculos residentes que lhe garantiam tanto estabilidade como maior privacidade. Em 2026, aos 67 anos, Sheena Easton vive semi-retirada. Ainda atua de forma ocasional, mas sim só nos seus próprios termos. Já não corre atrás da fama, querendo apenas preservar a voz e a vida que tanto lutou para defender. Vemo-nos de novo no próximo vídeo.